Eu quero te dizer agora o que você precisa aprender em 90 minutos para que você comece a construir a sua liberdade financeira. Você pode dizer que é muita arrogância e prepotência da minha parte, mas eu digo que eu me beneficio dessa educação financeira e as minhas centenas de alunos já se beneficiaram. E desta forma. Então, eu estou falando com propriedade. Você não é obrigado a acreditar em mim, você nem é obrigado a continuar aqui nesta aula. Mas eu fico muito feliz que as pessoas que acreditam em mim e vêm até mim e aplicam o método, elas têm resultados. Como é que acontece isso, né? Em 90 minutos, existem 3 tempos de 30 minutos. Vamos organizar desta forma. É tudo com ordem e decência, com organização, com processo. Não é ficar falando um monte de frase de efeito aqui. A base, o suprassumo, o que realmente é importante. Aliás, existe um livro que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a única coisa. Ou seja, você focar no que é mais importante. Vamos lá. Os primeiros 30 minutos, que é o primeiro tempo do seu processo de aprendizado, você precisa aprender os conceitos, os fundamentos essenciais para você conquistar a liberdade financeira. Lá atrás, quando eu comecei a falar, nossa, me diziam tanta coisa e não é nada disso. Eu descobri na prática que muito conceito que se fala por aí é tudo errado, é distorcido, muitas vezes é enviesado, é direcionado com uma intenção de te influenciar, de te vender algo. Tanto é que eu falo que eu deletei, eu zerei a minha mente, como você formata um computador, e comecei a construir do zero. Então você tem que começar a construir do zero os seus conceitos básicos. E você não precisa fazer uma pós-graduação, um MBA, um pós-doutorado, ir lá para a imersão, não sei aonde, não sei acolá, se reunir com um monte de milionário, fazer um monte de mentoria. Nada disso. Você tem que aprender os fundamentos essenciais da educação financeira. Sabe o que acontece quando você entende isso? Você fala, puxa vida, eu começo a me libertar. Eu começo a saber como eu vou assumir o controle da minha vida financeira. Só quem está no controle é que conquista a liberdade financeira. Mas quem controla a sua vida são os outros, são os parentes, os vizinhos, os filhos, o cônjuge, a televisão, os gurus, os bancos. Entenda isso. O maior responsável pelo seu sucesso financeiro é você. Portanto, domine os conceitos de educação financeira. Bom, você aprendeu esses conceitos, eles são muito lógicos, muito funcionais, eles têm uma sequência que tem sentido. Aprendeu os conceitos em 30 minutos. Agora nós precisamos de mais 30 minutos para você ter uma ferramenta de planejamento financeiro. Por quê? A ferramenta de planejamento financeiro, ela é aquele instrumento que você vai fazer a aplicação prática dos conceitos que você aprendeu. Então eles estão muito interligados. Não é um aplicativo, né? Não é um software super sofisticado. É uma ferramenta de organização dos seus números. Essa ferramenta, inclusive, ela pode ser feita num caderno, com lápis e papel na mão. Pode ser no Excel. O que eu quero dizer não é a forma. A ferramenta é uma estrutura que permite você colocar os seus números e praticar aqueles conceitos. E essa ferramenta, ela foi aperfeiçoada durante todas essas consultorias. Deixa eu te explicar. Eu falava, se eu ficar só passando um conceito para o meu aluno, vai ser mais demorado. As pessoas vão até aprender e outras não, mas eu quero ter uma ferramenta que tangibilize o conceito e faça ele enxergar o conceito ali, onde eu valide o conceito, onde ele próprio, nossa, a ferramenta está confirmando aquele conceito, porque eu não acreditava naquele conceito, Júlio, mas agora ela está mostrando. Então, essa ferramenta tem uma característica específica e não é complicada. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e apareceu um jovem lá, investidor, com dinheiro aplicado, e ele chegou com o Excel lá com 17 abas, tudo quanto é dado ali. E ele tinha, uma das abas, ele tinha a variação da inflação desde 1994, para você ter uma ideia. Não precisa nada disso. Essa questão de ferramenta é muito delicada. Eu vou dar um exemplo empresarial, um jovem muito bom de Excel, ajudando a administração da empresa dos pais. Ele também tinha lá um monte de planilhas e eu mostrei para ele uma ferramenta de gestão financeira empresarial, muito simples também. Esse rapaz falou assim, eu ficava o dia todo nas minhas planilhas e não saía do lugar. Depois que você mostrou a sua ferramenta, em 15 minutos eu já enxergo o que eu tenho que fazer e vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Então não basta ter uma planilha, você tem que ter inclusive conceitos sobre a ferramenta. Como é que é a estrutura da ferramenta? Como é que eu organizo os dados da ferramenta? Como é que eu analiso a ferramenta? Então o analfabetismo financeiro implica isso.
As pessoas não sabem ler os seus dados. Você precisa ter dados para tomar decisão. Não é no achômetro. Por isso que muitas pessoas cometem o erro do que eu estou endividado, ela vai lá no banco e ela faz uma dívida para pagar a dívida. E o que acontece? Só piora a situação. Não adianta. Você precisa fazer uma análise muito geral de toda a sua situação financeira, porque talvez você descubra que você não precisa pagar mais o empréstimo. Se você fazer alguns ajustes aqui e vivenciar, lembra que eu falo de vivenciar? Se você vivenciar algumas mudanças, você não precisa, mas o banco adora o analfabetismo financeiro. É aquela frase do Warren Buffett. O que você faz quando está dentro do buraco? Para de cavar. Mas quando você está endividado e você começa a encontrar formas de pegar um consignado, um empréstimo aqui, pagar um cartão com outro cartão e fazer empréstimo e refinanciar casa e refinanciar carro, você está cavando um buraco profundo e você nunca vai sair. Todo o dinheiro que você perde vai para aqueles 10% mais ricos. Então dedica 90 minutos para aprender o que é certo. Não fica viajando na maionese. Mas eu preciso de um terceiro tempo. Você precisa de um direcionamento. Em 30 minutos, você precisa de uma orientação personalizada, ou seja, um planejamento personalizado para a sua realidade. Qual que é a sua idade? 20, 30, 40, 50, 60? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade profissional? Você é empresário? Você é funcionário CLT? Você é funcionário público? Você é um profissional liberal? Você é autônomo? Você é casado? Você é solteiro? Você tem filhos ou não tem filhos? Você mora numa grande cidade e nessa cidade você mora no bairro mais rico ou você mora num bairro mediano? Ou você mora numa cidade pequena? E nessa cidade pequena você mora no bairro mais rico ou no bairro mais pobre? Isso é personalização. Só que essa personalização, ela parte da ferramenta que você tem que fazer. E esse meu direcionamento, baseado na sua ferramenta, ele tem que ver com os conceitos. Porque se você não acreditou nos conceitos, a ferramenta não vai funcionar, o direcionamento não vai funcionar. Tanto é que em algumas situações, algumas pessoas chegam até mim e eu falo, eu não posso te ajudar. Eu não vou fazer a consultoria financeira, porque não existe um alinhamento. Eu já percebo que a pessoa ela não está disposta a aprender os conceitos e ela sequer quer fazer a ferramenta que eu sugiro. Então, para isso, eu falo, eu não posso te ajudar, não há nenhum problema. Eu aprendi, eu respeito muito as pessoas. Falar de finanças é algo muito sério. É uma responsabilidade enorme. E, infelizmente, a gente tem um monte de gente que acha que ele lê 2 ou 3 livros e aprende ali um pouquinho de investimento, ele já acha que ele é o super consultor financeiro. E eu já ouvi pessoas, Júlio, eu contratei o fulano de tal e não me ajudou. Tanto para a consultoria financeira pessoal, tanto para a consultoria financeira empresarial. E eu fico muito triste porque é uma grande responsabilidade. Você está ajudando as pessoas a administrar não só o seu dinheiro, mas a administrar a sua vida, a repensar seus comportamentos, seus valores, seus princípios. Então eu tenho que ser muito criterioso no que eu falo. Por isso que esse direcionamento ele é personalizado, tá bom? Então, em 90 minutos, conceitos, mais ferramenta, mais direcionamento, você já sabe o que vai fazer. Por isso que as pessoas falaram, Júlio, não precisa mais da segunda reunião. É muito raro ter uma segunda reunião ou terceira. Em alguns casos acontece. E eu fico à disposição dessas pessoas. Quando eu me tornei educador financeiro, eu quis fazer dessa forma? Não. Mas depois de muita prática, eu descobri que esse caminho ele é válido, ele é factível. E ele foi validado por pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todos os níveis financeiros, todos os níveis culturais, inclusive. O que eu falo é o seguinte: esses 90 minutos, eles são uma jornada completa, mas estruturada, que vai transformar a sua relação com o dinheiro. É isso que você precisa. Mas eu quero distinguir com você esses 3 tempos, tá bom? Conceitos, ferramentas e direcionamento. Em educação financeira, você tem os conceitos universais. São princípios que funcionam para qualquer pessoa, independente da sua condição cultural, profissional, financeira e familiar. A questão é que as pessoas ficam acumulando tanto conceito que tem conceitos que não vão servir para você. Vou dar um exemplo. Existe dívida boa. Cara, para muitas pessoas não vai servir. Miras do cartão de crédito, para a maioria das pessoas não vai servir. Aliás, esse aí é o maior furado. E muitos outros conceitos que as pessoas acham, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E esses princípios universais, como eu já falei, eles não são muitos. Só que tem um segredo. Esses princípios universais, eles têm que estar organizados em formato de método. Método é um sistema estruturado para construir riqueza de forma consistente e previsível. Então, tem que ser consistente, tem que ser aplicável para qualquer pessoa. Ele tem que ter uma lógica, uma estrutura. No meu caso, o método ele foi construído a partir da experiência, ou seja, ele tem resultado comprovado. Quando eu dou a ferramenta de planejamento financeiro para o meu aluno,
Se ele fizer a ferramenta, ele vai ter resultado. Quando eu falo dos princípios universais para o meu aluno e ele coloca em prática os princípios universais, é muito legal que às vezes a pessoa sai da minha sala, ela já começa a aplicar, ela vai ter resultado. Em outras palavras, ele precisa ser o quê? Coerente. Tem muita coisa que não é coerente, não é coerente com a sua realidade. Então tem que ter um alinhamento entre os seus valores, entre os seus objetivos, entre as suas ações e possibilidades financeiras para que você tenha resultado. Então, essa estrutura aqui, de ter conceito universal, ser organizado no formato de método e ser coerente, é isso que assegura o resultado. Vamos avançar. Eu quero falar um pouco de ferramenta agora. Muitos dos meus alunos, eles têm planilhas, por exemplo, têm aplicativo, mas estão infelizes, inclusive os investidores. Está perdendo dinheiro, está deixando de acelerar o seu enriquecimento, está focando onde não é para focar, está trabalhando demais, poderia estar trabalhando menos. Se ele aprendesse a engrenagem correta da multiplicação financeira, a ferramenta, ela tem que ser o quê? Uma construção. Ela tem que ser organizada. Primeiro, com base nesses conceitos que eu já te falei. Mas mais do que isso, ela tem que ser construída de acordo com a sua realidade. Então, quando eu pensei lá atrás, eu queria encontrar algo para cada pessoa que eu atendesse, eu ganhasse tempo. Já pensou se eu começasse do zero com cada pessoa? Existe uma ferramenta padrão, mas eu vou fazer alguns ajustes na sua estrutura para que ela fique adequada a esse aluno. Então, é uma construção. Essa construção, ela tem como base o quê, Júlio? A fonte de informações financeiras suas. O que você ganha, o que você gasta, como é que você faz. E essa construção, essa ferramenta que eu elaborei, ela permite, inclusive, você descobrir as informações não financeiras, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas crenças, inclusive as suas convicções, os seus conceitos. É muito legal, porque uma ferramenta fala, puxa vida, aqui esta pessoa acredita nesse item sobre investimento, sobre cartão de crédito, sobre sucesso financeiro. Isso é muito poderoso. Você vai construir a sua ferramenta para chegar à liberdade financeira. Ora, uma vez construída, você vai organizar os seus dados ali de maneira funcional. E funcional de acordo com você, não do Júlio, não do fulano, não do ciclano. Isso aqui já é, como diz um aluno uma vez, ele falou: Júlio, parece que abriu um holofote na minha frente. Não foi uma luz no fim do túnel, foi um refletor enorme que começou a clarear. Ora, a partir daí, você vai identificar o que que é reconhecer erros, reconhecer acertos, identificar oportunidades e pontos de melhoria. Então, aqui já é uma parte de análise. Você aprende a analisar a sua ferramenta de planejamento financeiro. Eu te ensino a fazer essa análise. Você identificou um problema, você vai corrigir. Você identificou algo para melhorar, você vai melhorar ainda mais. Então você tem que ajustar a sua estratégia, o seu caminho. E aí você elimina os seus erros. Bom, a partir daí você vai melhorar, você vai otimizar os seus resultados de uma forma contínua para a vida toda. Eu digo para as pessoas: quando você aprende educação financeira, é para o resto da sua vida. Você não aprendeu um ajuste agora para melhorar a sua educação financeira, fazer investimentos, sair das dívidas, ter mais qualidade de vida. Não, você vai usar para o resto da sua vida. Qual que é a sua idade? Se você tem 60 anos, por exemplo, você vai se beneficiar da educação financeira. Você vai ver mais 20, 30. Se você tem 50 anos, você tem mais tempo ainda. Se tem 40, se tem 30, você vai usar de forma contínua e vai aperfeiçoar. Eu, até hoje, depois de 15 anos como educador financeiro, me beneficiando e aprendendo muito, eu continuo aperfeiçoando. É isso que é prazeroso e te dá muita segurança e te dá muita alegria. Te dá uma sensação de realização pessoal, familiar, profissional e financeira. Isso é muito bom. Você precisa ter um direcionamento correto para mudar a sua vida financeira. Eu quero falar sobre isso agora, esse pilar da nossa metodologia, o direcionamento correto. Quando você começa a ouvir um monte de coisas, você ouve um pastor de igreja e você ouve o guru e você ouve o economista. Cara, você está perdido, porque esses caras não se conhecem e eles têm crenças e convicções diferentes. Então, é preciso ter um direcionamento, primeiro, personalizado para a sua realidade. E aquele que direciona você, ele tem que conhecer você, tem que entender a sua realidade. Quando você começa a pescar um monte de conselheiro, um monte de aprendizado, você tende a ter um aprendizado infrutífero, ou pelo menos de demorar mais para ter sucesso financeiro. Em algumas situações, você só está patinando. Então, como é que é um direcionamento para uma pessoa conquistar a liberdade financeira? Primeiro ponto, ela tem que ter um direcionamento neutro, aquele que direciona
O educador financeiro, ele tem que ser imparcial. Ele tem que entender a pessoa, conhecer a situação atual da pessoa, sem julgamento, sem preconceito sobre o que ela escolheu, o que ela pretende escolher, e ele começa a mostrar um norte. Mas lembra, esse direcionamento, ele parte de um método, que quem ouve tem que conhecer o método e quem fala tem que ter o método. Então você tem que ter um único método para ser direcionado. Esse é o caminho. Mais do que isso, tem que ser personalizado. O direcionamento, ele tem que ser uma estratégia adaptada ao seu perfil, ao seu objetivo e à circunstância específica da sua vida. Então lá, liberdade financeira, você tem 20, 30, 40, 50 anos. Você tem ensino superior, não tem ensino superior. Você é casado, você é solteiro. Você é solteiro, mas vai casar. Você é solteiro e nunca quer se casar. Você é casado e tem filhos. Você não é casado, mas tem filhos. Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade profissional? Você é um empresário? Você é um funcionário CLT? Você é um autônomo? Você é um profissional liberal? Você é um funcionário público? Eu não posso pegar tudo o que eu ouço em educação financeira e aplicar imediatamente na minha vida, porque existem algumas variáveis que têm que ser consideradas. O funcionário público, ele tem variáveis que são diferentes das variáveis do profissional liberal, que são diferentes das variáveis do CLT, e todos têm benefícios que são diferentes do empresário, que são diferentes do autônomo. Agora, quando eu tenho um método e eu tenho alguém que me direciona de maneira séria, opa, a coisa tende a dar certo. Mas tem que ser alcançável também. Por isso que eu tenho que conhecer você. As metas que são apresentadas para você atingir a sua liberdade financeira, têm que ser realistas. E tem que ser progressivas também, você tem que evoluir. Não tem que ser algo que eu te dou que você não consiga aplicar e você não evolua. E, portanto, tem que respeitar a sua capacidade atual de crescimento, a sua realidade atual. Eu me lembro que lá quando eu fui para o fundo do poço, antes da educação financeira, em 2004, eu recebi lá, acho que era 2003, eu recebi aquele comprovante de rendimentos anual. E isso em 2003, hein? Júlio, você recebeu neste ano, a sua renda atual foi R$ 110 mil. Era praticamente R$ 10 mil por mês. Isso em 2004. Hoje seria R$ 30 mil por mês. Eu falei, cadê esse dinheiro? Bom, eu fui para o fundo do poço, perdi aquele emprego, perdi aquele renda, me divorciei, perdi tudo, entrei em depressão profunda. Voltei para São Paulo, eu morava em Campinas, e aí fui recomeçar a vida. Eu arrumei um emprego para ganhar R$ 2.500 por mês. E mudou a minha vida. Quando eu ganhava lá os 10, não sobrava nada. Com 2,5 começou a sobrar. Porque eu remodelei a minha vida. Porque eu apliquei o método. Porque eu apliquei a ferramenta. Porque eu entendi que a mudança estava dentro de mim. Porque eu vivenciei a parte difícil de você conquistar a sua paz financeira, a sua liberdade financeira. Esse direcionamento tem que considerar essa questão, ser alcançável. E tem que ser executável também. Tem que ser simples, você tem que entender, independente da sua formação educacional, independente da sua renda, independente de onde você mora, independente dos demais fatores que eu falo. O plano de ação tem que ser claro, com passos concretos que cada um consiga dar e que você possa implantar quando? A partir de agora. Comece a aplicar e ela já sente resultados financeiros e não financeiros. Eu digo isso porque eu executei na minha vida. Quando eu vi que a educação financeira ela pode estar dentro de mim, eu assumo o controle, eu desci daquele elevador, já comecei a mudar a minha vida. Já comecei e já senti que eu estava me curando daquela depressão. E já senti que eu estava assumindo o controle. Eu tenho alguns vídeos que falam da minha história, depois você pode procurar para me conhecer com calma. Portanto, um aconselhamento financeiro, ele é muito válido, ele é muito poderoso, porque é quem está de fora das situações, que tem muita experiência, que tem muito conhecimento. Eu digo que o educador financeiro, ele não diz o que você vai fazer, ele te orienta, ele te direciona. Bom, diante disso, espero que você tenha chegado até aqui. Eu quero te fazer um convite à ação agora, que você mude a sua vida. Se você entendeu, número um, que 90 minutos são suficientes para você saber tudo o que é necessário para você começar a construir a sua riqueza de forma segura e consistente, viu? Não de forma oportunista. Se isso tem sentido para você, eu quero que você me ouça mais um pouquinho. Se não tem sentido, não há nenhum problema, eu respeito a sua opinião. Se você entendeu também que a educação financeira é simples, mas é prática e objetiva, eu quero conversar com você. E se você entendeu, acho que isso é uma das coisas mais importantes, que o segredo não é aprender mais, mas aprender certo e colocar em prática, eu quero dizer que você segue adiante, busque esse conhecimento correto, faça o filtro, faça a seleção, comece a praticar, invista em educação financeira,
não em soluções sobrenaturais, não em promessas de enriquecimento fácil, e você vai caminhar para a mudança. Você pode fazer sozinho e você vai ter o seu tempo de aprendizado. Mas você não precisa caminhar sozinho. Você pode ter um direcionamento, um acompanhamento. Qual que é a diferença? É que você vai acelerar o processo, você vai agilizar. Por que que esse projeto ele existe? Porque muitas pessoas querem agilidade. Tem pessoas que querem aprender o seu processo de liberdade financeira passo a passo, uma reunião mensal, o profissional vai lá, orienta, avalia e tal. Mas existe um grande número de pessoas, especialmente nesse mundo corrido, nessas mudanças que nós temos, que as pessoas têm um desejo de ir mais rápido. Então, se você quer o meu apoio para você colocar em prática, aprender esses conceitos em 90 minutos e começar a sua trajetória para a liberdade financeira, eu estou aqui. Isso começa com uma decisão muito simples, muito objetiva. Você pode, em 90 minutos, começar a construir o seu futuro financeiro. O conhecimento ele está aqui, as ferramentas já estão prontas, o como usar as ferramentas você vai saber também, e você vai ter um direcionamento personalizado. Isso está ao seu alcance. Isso é um investimento, isso é um esforço que você tem que fazer. O que eu posso te dizer é que eu vou te entregar o melhor e vou te entregar o que muitas pessoas têm feito. Se você quer isso, entre em contato comigo e eu quero ter uma conversa rápida com você de 15 a 20 minutos para te conhecer, entender o contexto e você me conhecer também. Eu valorizo muito esse contato humano. Eu não abro mão de haver uma sintonia do que eu entrego para as pessoas e do que as pessoas querem receber. Eu valorizo você, valorizo o seu tempo e valorizo o seu dinheiro. Você vai fazer um investimento para mudar a sua vida pessoal, familiar e profissional. E a partir daí, você contrata esse serviço e aí nós agendamos já a sua aula. É importante aqui, deixando para o final, que essa aula de 90 minutos, ela não se encerra aqui. Você vai ter a aula, vai ter tudo, mas eu ainda dou para esses alunos a oportunidade de mais duas reuniões. Eu deixo em aberto. Uma reunião daqui a 30 dias e mais uma reunião daqui a 60 dias. Você pode usar. A grande maioria não vai usar. Eu vou te explicar e vou te mandar uma proposta formal disso. Eu não quero que você se sinta pressionado para fazer. Você tem que querer investir na sua vida financeira. Se você não acredita e se você não quer investir nisso, o método pode ser perfeito, mas não vai dar resultado. Um grande abraço e sucesso para você.